Olá, meu nome é Vitor Hugo. Nesse vídeo vamos falar sobre banco de dados, os conceitos básicos, as profissões que tem no meio e um exemplo prático de um banco de dados. Antes de tudo, o que é um banco de dados? Uma coleção organizada de informações estruturadas armazenadas em um sistema de computador. Basicamente, é toda a informação que a gente deseja armazenar dentro de um banco de dados. Um banco de dados é geralmente controlado por um SGBD. É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele é o que vai manipular o seu banco de dados, colocar algum dado a mais, deletar dados, modificar dados e etc. Os dados normalmente são modelados em linhas e colunas em uma série de tabelas para tornar a consulta de dados mais eficiente. Isso é a estrutura de como os dados são apresentados para o usuário. SQL ou NoSQL, SQL ou NoSQL. São bancos de dados relacionais, que é o caso do SQL, e não relacionais, que é o caso do NoSQL. Vamos aprofundar nisso mais futuramente. As profissões de banco de dados são as seguintes: engenheiro de dados, cientista de dados, DBA, analista de dados, data steward, especialista em Big Data e etc. Mas dessas seis, vamos aprofundar somente em duas. O primeiro deles é o engenheiro de dados. Ele é responsável pelo projeto e desenvolvimento de pipelines de dados. É basicamente a criação de fluxos automatizados que coletam, transformam e carregam dados de diversas fontes para o armazenamento centralizado, como Data Warehouse ou Data Lake. São os lugares onde os dados se armazenam, somente isso. Integração de fontes de dados. Conectar diferentes tipos de bancos de dados, APIs, sensores IoT ou sistemas legados. Ou seja, um bom exemplo é você conectar o seu sistema com o seu SGBD, conectar o Visual Studio, o seu programa do Visual Studio no SQL Server. As habilidades que ele precisa são experiência com bancos de dados relacionais e não relacionais. Ele precisa dessa proficiência com SGBDs, porque é ele que vai criar o banco de dados e ele vai ser o começo do sistema com o banco de dados junto. Proficiência em linguagem de programação para manipulação de dados e criação de pipelines. E a integração de fonte de dados em si. A segunda profissão é o DBA, administrador de bancos de dados. Ele é responsável pelo gerenciamento de bancos de dados, configurar e administrar sistema de gerenciamento de bancos de dados. Ele tem que ter essa proficiência com os SGBDs, porque ele que vai manipular o banco de dados em si do sistema da empresa, assim que ele for trabalhar. Garantia de disponibilidade e desempenho. Autoexplicativo, monitorar e otimizar o desempenho dos bancos de dados para evitar lentidão e gargalos. As habilidades necessárias. Assim como engenheiro, ele tem que ter esse domínio dos SGBDs e ele também tem que ter a experiência com ferramentas de backup e replicação, como o RMAN do Oracle, o pgdump do PostgreSQL e outras soluções. Pois se algum arquivo for corrompido, ou melhor, algum dado for corrompido, perdido, qualquer outra coisa parecida, ele é o responsável. Por isso que ele tem que ter essa proficiência com o backup. Ele tem que ter esse costume. Porque o responsável pelo banco de dados todinho é ele. Essa é a responsabilidade de um DBA. Agora vamos falar sobre os SGBDs, Sistemas Gestores de Bancos de Dados. A gente tem dois tipos de SGBDs, relacionais e não relacionais. SQL, que são os relacionais, a gente tem como ferramentas os SQL Server, SQLite, MySQL. E nos não relacionais, que são o NoSQL, temos o MongoDB, Amazon DynamoDB e o Neo4j. A principal diferença entre eles é a forma que eles são estruturados, manipulados e armazenados dentro do banco de dados. O SQL relacional são armazenados em tabelas que têm linhas e colunas, e a estrutura deles é o esquema rígido, que é justamente essa organização em tabelas. Já o NoSQL, ele é uma estrutura dinâmica, porque ele pode ser armazenado dentro de documentos como JSON ou BSON, o nome, e você mesmo pode fazer sua organização, já que ele é uma estrutura dinâmica, você mesmo modifica o seu documento. Dentre eles, vou me aprofundar aqui em dois. O primeiro deles é o MongoDB. Ele é NoSQL orientado a documentos, ou seja, ele usa coleções que armazenam documentos no formato JSON ou BSON, como eu citei antes.
Cada documento é um conjunto de pares chave-valor. Chave-valor é uma organização que uma chave única é associada a um valor, como se fosse a primeira key do SQL. As vantagens deles são as seguintes: os documentos podem ter estruturas diferentes dentro de uma mesma coleção. Isso facilita muito o gerenciamento dos dados dinâmicos e não estruturados. E ele também foi projetado para uma escalabilidade horizontal. Permite que ele se distribua em vários servidores, o que é ótimo para grandes volumes de dados. As seguintes vantagens deles são: falta de consistência rígida, por padrão. Isso acontece quando quem vai realizar uma alteração e não está habituado com a organização inicial do documento JSON, acaba tendo problemas com isso. A outra é o uso de espaço no disco. Isso acontece porque o MongoDB ele armazena os dados deles em Bison, o que tem muitos metadados adicionais e acabam pesando muito na aplicação. O outro é o baixo desempenho em consultas complexas. Isso ocorre porque o MongoDB não tem suporte nativo para consultas parecidas com joins. E acaba que isso perde muita eficiência se não for mexido diretamente no código da aplicação. O próximo é o Amazon DynamoDB. Ele é NoSQL, orientado a chave-valor, mas também pode ser a documento. Os dados dele são armazenados em tabelas, onde cada item é uma coleção de pares chave-valor, diferente do MongoDB. E também não é necessário que todos os itens de uma tabela sigam o mesmo esquema. Isso já é normal dos SGBDs NoSQL. A flexibilidade e escalabilidade deles são: não impõe esquemas fixos, o que torna ideal para aplicações com dados dinâmicos ou não estruturados. Ele também se ajusta automaticamente às mudanças na carga de trabalho, garantindo alta performance. Isso porque as consultas ocorrem nos servidores da AWS, não dentro do computador, dentro do sistema. As vantagens deles são os seguintes: custos altos em cargas de trabalho intensivas. Justamente por ser da AWS, eles cobram processamento das consultas, normalmente sob demanda ou provisionado de quem usa o serviço. O outro é o baixo suporte para as consultas complexas. Assim como o MongoDB, ele não tem suporte nativo para joins, o que torna muito ineficiente essas consultas. E também tem um limite de tamanho de item, que é apenas 400 KB, o que é muito ruim se você tiver algum dado grande no meio do seu sistema. Agora vamos aqui para o exemplo prático, que é a modelagem conceitual de um banco de dados de uma loja que eu fiz no SQL Server. Temos aqui as seguintes tabelas: cliente, pedido, produto, item pedido e categoria. Cada uma dessas tabelas tem o seu identificador único, o seu ID, feito na primeira key, e seus relacionamentos são os seguintes: cliente pedido tem um relacionamento de 1 para N, ou seja, um cliente pode fazer vários pedidos, mas um pedido está associado somente a um cliente. E um cliente também não é obrigado a ter um pedido, ele pode estar nulo lá no banco de dados. O relacionamento de pedido e item pedido também é de 1 para N. Um pedido pode ter vários itens, mas um item só pode estar associado somente a um pedido. A exclusão de pedido também pode excluir todos os itens associados a ele. Isso vai ser mostrado diante no código. Do mesmo jeito, produto e interpedido 1 para N e produto e categoria 1 para N. Onde tem essas linhas se ligando, essas são as foreign keys. Elas garantem a referência entre as tabelas. Por exemplo, o ID do cliente em pedido é referenciado à tabela cliente, onde vai pegar o ID de um cliente e associar o pedido escolhido. E também tem a modelagem lógica, que é praticamente a mesma coisa da modelagem conceitual. A diferença é que essa daqui foi feita automaticamente pelo SQL Server. E agora vamos para o código feito. Agora vamos para a última etapa, que é o banco de dados funcionando. Eu uso o Docker para fazer as imagens do banco de dados e para manipular ele eu uso o SQL Server. Primeiramente a gente cria o database, no meu caso a LojaDB, e a gente usa ele.
A criação das tabelas, já criei as tabelas, já expliquei também antes. E aqui são os inserts. Inserts com todas as linhas com valores atribuídos, menos os IDs, que já na criação já botei de um em um. E aqui são os selects que mostram para a gente o que cada tabela tem. Aqui são selects com join, que basicamente são comandos de comparação para select. O inner join ele junta as duas tabelas que são associadas, que são no caso cliente e pedido, e mostram os dois que tem como. No caso do left join, ele ele prioriza a tabela cliente, que no caso é da esquerda, e mostra os pedidos dos clientes. No caso só tem dois pedidos, o resto é nulo, porque o cliente não necessariamente é obrigado a ter um pedido no seu registro. E aqui são os pedidos que tem cliente associados. Na criação das views, a gente simplesmente cria uma view e a gente usa o alias, assim também como nos outros selects aqui, para não dar nenhum erro de confusão em caso de uma linha ter o mesmo nome que a outra em outra tabela. E a gente faz a view, a gente podia botar qualquer nome para ficar mais fácil a visualização da tabela, mas nesse caso não tem problema, a gente executa a view e aparece o que a gente quer ver. Aqui, as variáveis, a gente declara o nome dela, o tipo dela, o valor dela, uh, com qualquer programação que a gente faz, e o select para a gente usar a propriedade dela, né? Que no caso ela como é igual a um produto ID1, vai mostrar o, o produto que tem o ID1 no caso. E assim é executado assim é usada a variável. Aqui a gente cria a procedure, que é um procedimento. A gente cria uma variável aqui só se quiser. E a procedure, no caso, quando é executada, é fazer esse select aqui, quando com o valor de cliente AD. No caso, a gente bota o cliente AD igual a 1 e dá o select no pedido 1. Agora, a criação das triggers, que é a parte mais complexa do banco de dados. Nessa trigger aqui, a gente tem para atualizar o subtotal de produto depois de qualquer insert, update ou delete que a gente faz nas tabelas. Essa primeira linha aqui, ela identifica se existe alguma alteração do preço. No caso aqui, ele pega o valor atual que a gente acabou de inserir e o valor deletado, que é o antigo. Ele faz essa comparação e identifica se o ID do produto novo é igual ao ID do produto antigo e se o preço novo é diferente do preço antigo. Se isso for verdadeiro, faz esse outro begin ser ativado, que é o hash da trigger. Ele atualiza os subtotais da tabela em ter pedido e esse outro update atualiza o valor total na tabela pedida. Isso aqui, esse select distinct é só em caso de só para não duplicar nenhum valor que foi inserido. Temos aqui também, aqui atualiza o valor total de item pedido, faz aqui a conta e também faz o mesmo procedimento de não duplicar nada. E essa trilha é só em caso de um valor ser inserido algum pedido ser inserido e apenas notificar. Notem que no pedido
os dois valores têm 50 a mais, sendo que só tem um produto de 1.500 e não existe esse 1.550 aqui. Só se eu tivesse comprado uma camiseta junto, mas nenhum item, nenhuma camiseta foi atribuída a nenhum pedido. Então, o que a gente pode fazer no caso? A gente dá um update no produto, no valor do produto, as linhas se alteram. E agora o preço certo, no valor, a quantidade certa, com o ID certo e o produto também, todos atualizados devidamente. Agora também a gente tem como usar o delete. Aqui a trig acionada, no pedido adicionado. E a gente vai. O ID estava errado. Deixa aqui, conserto. Tudo certo. Agora tem um pedido que eu fiz aqui só para dar de exemplo, que eu fiz errado. Então o que a gente faz? A gente dá o delete nele. Só que normalmente é dar errado porque item pedido tem um item pedido que está associado a um pedido. Só que no caso, na criação da tabela, a gente já deixou claro que um delete cascade, que não importa se tiver algum item pedido, não algum pedido, se você acabar deletando o pedido, ele vai deletar. Esse comando é justamente para isso. E aqui, pedido excluído, item pedido associado também excluído, e tudo certo. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.